Quero compartilhar neste espaço o que aconteceu comigo e com minha mãe. E bem, também com outros passageiros que viajavam conosco naquele ônibus. Meu nome é Fernando e esta é a minha história. Minha mãe e eu sempre viajávamos nas férias de ônibus para visitar minha irmã mais velha, que já estava casada. É uma viagem longa e árdua quando você vai de ônibus porque leva muitas horas. Bem, com isso, eu e minha mãe optamos sempre por viajar à noite, para podermos dormir. Assim a viagem não parece tão longa. Minha mãe e eu estávamos no ônibus a caminho da cidade do México, como em todas as férias. Lembro que minha mãe estava dormindo e eu assistia a um filme no celular. Estávamos no fundo porque o ônibus estava lotado. Verifiquei a hora e vi que já eram 3 da manhã. Então tirei meus fones de ouvido e desliguei a tela do meu celular para tentar dormir um pouco. Eu mal ia fechar os olhos quando de repente um grito muito alto e doloroso veio do banheiro. Aquele grito foi tão alto que até minha mãe e outros passageiros que dormiam acordaram muito assustados com o que acabamos de ouvir. O grito de uma mulher foi ouvido claramente. Minha mãe me perguntou com cara de assustada o que era aquilo. Eu disse a ela que não sabia, enquanto todos os passageiros faziam a mesma pergunta e olhavam para trás. Um homem que estava ao nosso lado nos perguntou se havíamos visto alguém ir ao banheiro, pois tinha certeza de que ninguém havia passado. Ele disse que estava acordado e não viu ninguém caminhando para o banheiro. Respondi que sinceramente não tinha percebido se alguém tinha passado ou não, mas que tínhamos que contar ao motorista o que havia acontecido, pois poderia haver alguém no banheiro precisando de ajuda. Ninguém pensou em ajudar, então me levantei. Mas antes de seguir em frente até o motorista, uma mulher foi ouvida novamente no banheiro, mas dessa vez ela estava chorando. Eu voltei para poder ir até lá. Minha mãe me disse para não fazer isso, mas mesmo assim fui porque pensei que talvez houvesse uma mulher que pudesse precisar de ajuda. Bati na porta várias vezes, mas ninguém respondeu. A porta indicava que não tinha chave, mas eu não queria abri-la, pois era um desrespeito com quem estava lá. Continuei batendo e perguntando se alguém precisava de ajuda, mas não ouvi nenhum barulho lá dentro, e ninguém respondia. O homem diante se levantou e vi que ele caminhou até o motorista. Fui me sentar esperando ele vir ver o que estava acontecendo. Alguns segundos depois ele parou o ônibus e vi os dois andando direto para os banheiros. Pareceu-me estranho o olhar do motorista. Era como se não fosse a primeira vez que isso acontecia. O motorista, sem bater na porta ou perguntar se alguém estava lá, abriu. Pudemos ver que não havia absolutamente ninguém ali. Ficamos realmente surpresos, porque todos ouvimos aquele grito horrível, e nós que estávamos atrás também ouvimos aquela mulher chorando. O homem e eu imediatamente juramos que aquilo era verdade, mas o motorista nos interrompeu dizendo: "Não se preocupe, acredito em vocês. Isso já aconteceu outras vezes, mas já faz muito tempo." O homem que estava ao nosso lado perguntou-lhe o que era essa coisa que gritava de maneira horrenda, porque estava a assustar todos nós. E foi então que o motorista nos disse em voz baixa: "É uma história um tanto forte e aconteceu em 2012. Eu mesmo não presenciei e sim um colega meu. Uma noite, enquanto este ônibus também se dirigia para o sul, uma gangue criminosa cortou o ônibus com várias picapes, fazendo-o parar à força. Meu colega disse aos passageiros para ficarem calmos, porque aqueles caras iam subir no ônibus de uma maneira ou outra. Ele conta que todos permaneceram sentados em seus lugares, exceto uma jovem que saiu correndo para se trancar no banheiro. Ele mencionou que aqueles caras entraram e interrogaram várias pessoas, querendo saber para onde estavam indo. Quando um deles percebeu que o banheiro estava trancado, começaram a bater na porta, obrigando quem estava lá dentro a sair, ou então eles tirariam a vida de todos os passageiros. A mulher não teve escolha a não ser abrir. Chorou incontrolavelmente e implorou para não morrer, mas tudo foi inútil. A reconheceram de outra gangue e ali mesmo naquele banheiro tiraram a vida dela, enquanto todos gritavam e choravam. Foi uma cena aterrorizante. Aquelas pessoas doentias tiraram o corpo dela e a levaram. Nunca souberam o que aconteceu com o corpo daquela mulher. Desde então, vários motoristas reclamaram que às vezes se ouviam gritos no banheiro durante as viagens, mas eram sempre nas viagens noturnas. Depois de ouvir isso, minha mãe e eu ficamos quietos na nossa. O motorista apenas nos pediu que, se ouvíssemos novamente,
simplesmente ignorássemos ou começássemos a rezar para que desaparecesse. Enquanto isso, o outro homem ria. Ele disse que não acreditava nessas coisas, mas também não conseguia encontrar uma explicação lógica, pois todos tínhamos ouvido claramente. Eu fiquei muito nervoso. Não consegui descansar durante todo o caminho. Eu não consigo acreditar até hoje que algo desse tipo aconteceu. Durante toda a viagem tive uma sensação estranha, tipo quando alguém está atrás de você olhando para você. Eu não sabia se era minha mente ou se havia realmente alguém ou alguma coisa me observando. Foi a pior viagem que já fiz. Mesmo quando chegamos ao nosso destino, não conseguia esquecer o que havia acontecido no caminho e não conseguia parar de pensar no retorno. Bem, embora as chances de pegarmos o mesmo ônibus fossem muito pequenas, eu ainda sentia muito medo. Foi uma verdadeira tragédia o que aconteceu com aquela pobre mulher. Minha mãe sempre reza por sua alma até hoje, para que ela encontre o seu caminho. Concordo com todos que dizem que você não acredita até que isso aconteça com você. Bem, foi isso que aconteceu comigo. Meu nome é Stephanie e estou escrevendo para contar uma história que é muito forte para mim, mas que eu realmente queria compartilhar com outras pessoas que não são da minha família. Sempre que conto essa história, revivo muitos traumas e em alguns segundos vocês entenderão do que estou falando. Esta história é paranormal, mas não sei ao certo se foi algo bom ou ruim. Aconteceu no ano de 2005, quando eu morava no Paraná. Sou mãe de 2 filhos que na época tinham 6 e 8 anos. O pai deles mora a 3 horas de onde moramos e naquela época, logo após nos separarmos, concordamos que ele os teria nas férias e eu durante o resto do ano. Ele sempre vinha buscá-los e depois os trazia de volta, mas dessa vez ele me disse que teve uma emergência e não podia trazê-los. Ele me perguntou se eu poderia buscá-los de ônibus, que ele pagaria as passagens e eu concordei. Era isso ou deixar meus filhos lá. Saí em uma noite de sábado porque precisava estar de volta com eles no domingo, já que tinham aula na segunda-feira. O ônibus partiu exatamente à meia-noite. Eu estava um pouco nervosa porque as estradas aqui são perigosas devido às curvas e geralmente ocorrem muitos acidentes. Fora isso, eu não costumava viajar sozinha à noite. Não me sentia bem com isso. Não sei se era por causa disso ou se apenas pressenti que algo ruim iria acontecer, mas senti uma angústia no peito desde que o ônibus partiu que não conseguia explicar. E ocorreu uma tragédia da qual ainda não me recuperei. Tivemos um acidente onde já ocorreram muitos outros, devido à periculosidade dessa curva e ao fato de os carros passarem por lá com grande velocidade. Eu estava usando o cinto de segurança, algo que quase ninguém faz quando entra em um ônibus. Muitos nem sabem que os assentos dos ônibus têm cintos de segurança. Portanto, fui a única passageira sobrevivente. O ônibus começou a pegar fogo e eu não conseguia sair. Havia muita fumaça que me impedia de ver se havia uma saída. O ônibus estava virado, mas não completamente. Então, como pude, tentei subir até uma janela que estava quebrada para poder escapar. Mas eu já estava muito fraca. Não sei se era por causa da fumaça ou por qual motivo, mas não tinha forças suficientes para sair de lá. Ninguém ainda tinha chegado para nos ajudar. Tudo aconteceu em questão de segundos e eu gritava por socorro, pedindo que me ajudassem a sair porque o ônibus estava pegando fogo. Foi, e será o momento mais horrível da minha vida. Eu pensei que iria morrer ali porque não havia ninguém para me ajudar e eu não conseguia sair sozinha. Mas de repente, juro pela minha vida, senti alguém me puxar pelos braços, me jogando para fora. Caí no chão e olhei ao redor para ver quem ou o que tinha me ajudado, mas não havia absolutamente ninguém. Levantei rapidamente e comecei a correr para longe do ônibus porque era extremamente perigoso estar lá e não havia ninguém por perto. Finalmente um carro parou para me ajudar. Eu estava tremendo de medo, mas estava absolutamente certa do que tinha acontecido. Eu estava muito certa de que alguém me puxou para fora. Quando as ambulâncias e os bombeiros chegaram, já não havia mais nada a fazer. Todos os outros 5 passageiros perderam a vida, exceto eu. Não sei quem ou o que foi que me puxou de lá. É algo que até hoje não consigo entender, mas sem dúvida estou muito agradecida, embora sentida até hoje por não ter conseguido ajudar as outras pessoas. É algo muito louco de se pensar,
Mas não há outra explicação. Isso realmente aconteceu e não foi imaginação minha. E é graças a isso que posso estar aqui agora, compartilhando minha história. Meu nome é Lourdes, e o que vou relatar aconteceu com toda a minha família, mas afetou especialmente minha irmã mais nova, na época com cerca de 4 anos. Isso ocorreu em um Dia das Mães durante uma dessas festas, que costumam acontecer em muitas escolas, lotada de apresentações das crianças para suas mães. Minha outra irmã e eu tínhamos 8 e 9 anos, e participaríamos das nossas respectivas apresentações. E como meu pai trabalhava como fotógrafo de eventos, ele também iria para fotografar. Enquanto meu pai tomava banho, minha mãe disse para ele que nós iríamos na frente porque tínhamos muitas coisas para fazer em nossas apresentações e que ele levasse minha irmã mais nova. Meu pai concordou e continuou tomando banho. O resto da tarde na escola transcorreu normalmente, como em qualquer festival do Dia das Mães. Depois de dançarmos e vermos meu pai tirando fotos ao longe, notamos que minha irmã não estava em lugar algum. Pensamos que ela poderia ter ficado com algum parente que também estava lá. Depois nos encontramos com ele por um momento para perguntar sobre ela, mas ele nos olhou de maneira estranha, como se pensasse que estávamos brincando. Ele perguntou se ela não tinha vindo conosco e contou que enquanto estava no banho, antes de terminar, ouviu novamente a voz da minha mãe, falando com ele do outro lado da porta, dizendo para ele não se preocupar, que a menina queria ir com ela. Corremos de volta para casa para procurar minha irmã. Ao entrarmos em casa, ouvimos ela chorando e a encontramos escondida no quarto. Ela nos contou que havia alguém com ela, uma criatura do tamanho de uma criança pequena, peluda, pulando de uma cama para outra, tentando persuadi-la a ir com ele. Disse que assim que entramos em casa, essa criatura desapareceu pela janela. A partir daí, começaram a acontecer coisas muito estranhas em casa. Os brinquedos, por exemplo, sempre amanheciam em lugares diferentes de onde os tínhamos deixado. Muitos anos depois, o filho da minha irmã, meu sobrinho, começou a ver coisas, exatamente aos 4 anos de idade. Ele dizia que tinha medo de entrar à noite no quarto onde sua mãe dormia quando criança, embora ele não soubesse de nada. Ele dizia que debaixo da cama saía um monstro, como os dos filmes que assistia, apenas isso, que aparecia e tentava persuadi-lo a ir com ele. Depois que ele cresceu, nada desse tipo voltou a acontecer, e não tivemos mais crianças em casa. Meu nome é Osvaldo e atualmente moro em Sorocaba, onde praticamente ocorreu essa história. Tudo aconteceu muito rápido. Foi numa noite enquanto eu dormia em casa. Eram mais ou menos 1 da manhã quando meu celular tocou de repente. Era meu irmão avisando que minha mãe estava mal e tinham acabado de levá-la para o hospital. Naquela época eu morava em outra cidade por causa do meu trabalho, mas constantemente visitava minha mãe. Minha mãe sempre teve problemas cardíacos, então frequentemente enfrentava complicações, mas meu irmão me disse que dessa vez ela estava muito mal. Então decidi naquele momento levantar e pegar um ônibus até lá, pois não me perdoaria se algo acontecesse e eu não fosse vê-la. Fui até a rodoviária e comprei minha passagem para o próximo ônibus disponível para aquela cidade, que sairia às 3h30 da manhã. E é aqui que começa essa história estranha e sinistra. Subi no ônibus e percebi que estava completamente vazio. Não vi mais ninguém embarcando, então fechei os olhos e tentei dormir um pouco, pois estava muito cansado por causa do trabalho. Adormeci profundamente e nem percebi quando o ônibus partiu. De repente acordei sobressaltado e vi que já estávamos na estrada. Olhei pela janela e só vi escuridão. Verifiquei meu celular e mais de meia hora já tinha passado desde o horário previsto de partida. Olhei ao redor nos outros assentos e notei que o ônibus estava vazio, o que não achei estranho para aquela hora. Liguei para meu irmão para informar que estava a caminho e ele me tranquilizou ao dizer que minha mãe estava muito melhor. Mesmo assim, eu queria passar o dia com ela, pois já havia tirado o dia no trabalho. Desliguei a ligação e estava prestes a fechar os olhos para tentar dormir, pois ainda faltavam cerca de 3 horas de viagem. De repente, ouvi alguém começar a assobiar, o que achei estranho e desrespeitoso,
pois era óbvio que naquela hora as pessoas queriam dormir, mesmo que fosse só eu. Olhei para frente para ver quem estava assobiando e vi algo que me arrepiou. Havia um cara, cerca de 4 assentos à frente, que estava se esgueirando entre os assentos, me encarando fixamente enquanto assobiava. Para ser sincero, senti um pouco de medo, mas minha maior irritação era que ele estava fazendo isso de propósito, para que eu não pudesse dormir. Afinal, por que mais ele estaria me encarando? Pedi a ele para parar de assobiar e o cara parou imediatamente, mas continuou me encarando com um olhar estranho e começou a sorrir. Eu não sabia o que fazer ou como reagir. Não podia enfrentá-lo, pois poderia ser muito perigoso. O cara realmente parecia louco e ele não tirava os olhos de mim. Eu tentava ignorá-lo virando para o lado, mas era difícil não olhar de volta, pois sentia seu olhar penetrante e era difícil ignorar. Não consegui ver direito o rosto dele por causa da escuridão no ônibus e porque ele não se mostrava completamente. Cheguei ao ponto de me estressar, o que é difícil, e perguntei o que tinha de errado com ele. O cara começou a rir, mas era um riso abafado que arrepia minha pele só de lembrar. Acho que foi a coisa mais perturbadora que já ouvi na vida. Nesse momento, percebi que o cara não estava bem da cabeça ou tinha usado algo, sei lá. Uma pessoa sã nunca agiria de forma tão sinistra e perturbadora. Quando vi que o cara não parava de rir enquanto me observava, fiquei cansado e acendi a lanterna do meu celular. Quando apontei na direção dele, ele se agachou em menos de um segundo e desapareceu. Decidi apagar a luz e tentar dormir, já que ele tinha parado. Fechei os olhos, mas não demorou muito para que ouvisse o assobio dele novamente, dessa vez muito mais de perto. Tive muito medo de abrir os olhos e encontrá-lo na minha frente ou ao meu lado. Queria que ele pensasse que eu estava dormindo para que me deixasse em paz. Mas o cara sabia que eu estava acordado, pois começou a assobiar cada vez mais alto, parando por alguns segundos e depois rindo, para depois continuar assobiando. Era tão macabro que eu realmente não aguentava mais. Decidi abrir os olhos e ir falar com o motorista do ônibus para contar o que estava acontecendo e pedir para ele fazer algo em relação ao cara. Abri os olhos de repente, mas não havia ninguém, nem na minha frente nem ao meu lado. Meu coração estava acelerado, pois sabia que ele estava em algum lugar e me deixava nervoso não saber onde. Fui até o motorista, um homem acima do peso e chato, que acabou dizendo que eu era o único passageiro. Eu insisti que tinha visto alguém, mas ele estava convencido de que era apenas um sonho e me perguntou se eu havia bebido. Não quis discutir, então pedi para ele manter as luzes acesas pelo resto do caminho. Mesmo ele sendo um cara chato, sentei-me perto dele pelo resto da viagem, olhando para todos os lados, paranoico. Em determinado momento, precisava muito usar o banheiro, mas obviamente não sairia do meu lugar, pois agora sabia que aquele sujeito não era humano, o que o tornava ainda mais assustador. Finalmente cheguei ao meu destino e desci quase correndo daquele ônibus. Levei mais de 2 anos para contar isso ao meu irmão, pois achei que ele não acreditaria em mim e me chamaria de louco. Quando contei, ele reagiu totalmente diferente do que eu pensava. Ele acreditou em mim e disse que eu deveria ter contado naquele dia. Desde então, não viajo mais sozinho à noite. Tempos depois, comprei meu próprio carro e evito pegar ônibus. Tenho certeza de que, se precisar, não pegarei mais ônibus à noite, pois aquela situação me deixou com a incerteza sobre o que era aquele ser que apareceu no ônibus e quais eram suas intenções comigo. São perguntas que definitivamente não têm respostas, mas sei e senti que não era algo bom. Atenciosamente, Osvaldo. Meu nome é Isla, e meu falecido marido Antônio foi a melhor coisa que já me aconteceu. Resumindo, ele faleceu em um acidente de moto em 2016, há exatamente 8 anos. O que estou prestes a contar é algo que bloqueei da minha mente desde que aconteceu, mas acho que finalmente estou pronta para me abrir sobre isso. Antônio e eu nos conhecemos na Itália e ele sempre sonhou em viajar para a Grécia, mas sempre adiamos a viagem. Um dos meus maiores arrependimentos foi não ter tirado uma folga do trabalho num verão para ir com ele. No final de 2018, decidi aguentar firme e fazer a viagem que ele sempre sonhou. Com apenas 37 anos e sem filhos, não gostei muito da ideia de viajar sozinha, por isso decidi reservar um cruzeiro
pensando que seria mais relaxante. A Celebrity Cruise Line fez um cruzeiro que cobriu 6 cidades: Atenas, Santorini, Éfeso, Mykonos, Volos, Tessalonique e de volta a Atenas. Fiz o possível para ficar animada com o cruzeiro, sabendo que era o que ele queria, mas não pude deixar de achar tudo um tanto melancólico. Parecia errado estar lá sem ele. É certo que posso ter ficado bêbada demais com vinho na primeira noite depois de deixar Atenas, mas senti que tinha o direito de me comportar de forma menos prudente. Depois de sair do navio e aproveitar a cidade, me vi bebendo em algum bar sem nome. Foi quando o notei do outro lado do bar. Havia um homem de 40 anos com longos cabelos castanhos e uma barba grande. Não quero dizer que ele seja feio, mas seu olhar era assustador. Depois de chamar minha atenção algumas vezes, comecei a sentir um desconforto começando a se instalar. A maneira como ele estava olhando para mim era normal. Não era sedutor ou charmoso, como se ele estivesse tentando flertar ou algo assim. Era literalmente como se ele estivesse tentando abrir um buraco no meu rosto com os olhos. Terminei o que deve ter sido meu 8º drink. Paguei minha conta e rapidamente voltei para o cais. Naquela noite, minha memória daquele homem havia se dissipado completamente. A próxima cidade na pauta era Éfeso. Meu tempo lá foi basicamente passado da mesma maneira, consumindo muito mais álcool do que era aceitável para uma mulher da minha idade. Tirando uma culpa passageira, tudo correu bem em Éfeso. Mykonos foi a próxima. Tenho certeza de que não será uma surpresa para nenhum de vocês neste momento. Perto do final do dia, inevitavelmente me vi sentada sozinha em um bar ao ar livre, e foi então que o notei. Havia um homem encostado a uma luminária com os braços cruzados. Esforcei os olhos, pensando que minha mente devia estar me pregando uma peça, mas era inconfundível. Era o cara de Santorini. Ele estava muito longe para eu saber se estava olhando para mim, mas sua cabeça estava inclinada em minha direção. Estranhamente, ele estava vestindo exatamente a mesma roupa que usou em Santorini. Uma onda de desconforto tomou conta de mim. Eu estava sendo perseguida? Minhas mãos começaram a ficar úmidas. Então esfreguei-as nervosamente no vestido enquanto abaixava a cabeça, tentando evitar olhar na direção dele. Eu podia sentir sua aura irradiando, mesmo de tão longe. Eu não pude evitar. Olhei para cima, mas ele havia sumido. Você poderia esperar um alívio vindo de mim, mas na verdade eu estava ainda mais ansiosa. Comecei a olhar em volta freneticamente, tentando ver se ele havia se aproximado. Não me sentia confortável voltando para o navio sozinha, então encontrei um casal que estava saindo e conversei um pouco. Depois voltei com eles. Naquela noite, em vez de me retirar para minha cabine, decidi explorar na esperança de encontrar aquele homem estranho. Depois de vasculhar todo o navio, desisti por volta da meia-noite. Na manhã seguinte, desci do barco em Volos. Em vez de me aventurar pela cidade, optei por esperar na passarela. Observei dolorosamente por um tempo excessivo, enquanto pessoa após pessoa saía do navio. Não perdi nenhum, mas ele não era um deles. Frustrada, voltei ao navio e passei o resto do dia na piscina. Salonique foi a última cidade. Por mais que eu temesse, tive que aceitar o fato de que estaria desperdiçando minhas férias se permanecesse no navio. Então, com relutância, desci e tentei aproveitar a cidade. Sentindo-me supersticiosa, pensei que desta vez seria melhor evitar bares e bebidas alcoólicas, o que fiz. Em vez disso, vaguei pelas ruas sem rumo, admirando a arquitetura e aproveitando o clima. E então, como se fosse uma deixa, lá estava ele novamente. Ele estava algumas ruas adiante, no meio da estrada, com os braços ao lado do corpo. Gritei para ele e comecei a caminhar em sua direção. Em vez de conversar comigo, ele se virou e correu. Ele virou uma esquina e eu o persegui. Cheguei lá, virei na mesma esquina e ele desapareceu, sem ser visto em lugar nenhum, como se tivesse evaporado. Foi bizarro. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei aliviada quando o navio chegou a Atenas, mas assim que voltei para casa, não consegui me livrar da sensação incômoda daquele homem. Peguei meu celular e comecei a fazer pesquisas. Eu não tinha certeza do que procurar, mas achei que os relatórios policiais recentes eram um bom lugar para começar. Depois de não ter sorte, me deparei com alguns anúncios de pessoas desaparecidas. Rolei página após página e encontrei algo. Ali, no meio da página,
Havia um anúncio de pessoa desaparecida, um homem quase idêntico ao cara que estava me seguindo. Eu olhei, em estado de choque. O que era ainda mais perturbador, porém, era o nome dele. Ele tinha o mesmo nome do meu falecido marido, o que foi uma cruel coincidência. A primeira coisa que fiz foi ligar para a polícia e relatar que o avistei. A operadora me agradeceu pela ajuda e me colocou em espera. Poucos minutos depois, ela me perguntou se eu estava 100% confiante no que tinha visto, e eu disse a ela que sim. Após uma pausa, ela continuou dizendo que eles haviam encerrado o caso daquele homem há pouco mais de um mês. Aparentemente, ele foi encontrado morto em um acidente de barco na costa de Parga, na Grécia. O que é mais sinistro, porém, é que a data de sua morte confirmada foi o mês e dia exato do falecimento de meu marido, apenas 2 anos depois. Desliguei o telefone, literalmente tremendo. Acho que nunca fiquei mais apavorada do que naquele momento. Comecei a me sentir tonta, questionando se talvez estivesse enlouquecendo, como se tivesse imaginado tudo. De repente, outra onda de compreensão me deu um tapa na cara. A única cidade em que não o vi, Éfeso, era na verdade uma cidade da Turquia, não da Grécia. Não acredito no paranormal, mas passei horas tentando racionalizar meus avistamentos e nenhuma conclusão que cheguei faz sentido. Minha sobrinha Maria se casou em Atenas no verão passado, então não tive escolha. E como um relógio, lá estava ele novamente. Dessa vez eu só o vi por uma fração de segundos, parado com a mesma roupa perto do bar, com a cabeça apontada em minha direção. Para ser totalmente honesta com você, havia tantas pessoas lá que eu poderia ter imaginado. De qualquer forma, prometi nunca mais pisar na Grécia. Envio esta história que não se baseia numa experiência paranormal propriamente dita, mas num sonho horrível e recorrente durante a minha infância, que atualmente interpreto como uma mensagem de outro plano, porque teve um impacto estranho na minha vida. Quando eu era criança, por volta dos 7 ou talvez 8 anos, costumava ter muitos pesadelos ou terrores noturnos, como são conhecidos. Acontece que naquela época eu morava no apartamento que foi a primeira casa da minha família, e da qual ainda guardo lindas lembranças, embora esta não seja exatamente uma delas. Dizem que os sonhos, e principalmente os pesadelos, são a manifestação de sentimentos como angústia, ansiedade, medo, e talvez seja por causa deste último que me lembro detalhadamente do seguinte pesadelo. Era a década de 90, e neste sonho recorrente, eu estava no corredor do apartamento conversando com meus primos. Naquela época era comum a realização de reuniões familiares, e enquanto os adultos jogavam cartas na sala de jantar do apartamento, as meninas e os meninos tomavam o corredor e alguns quartos como nosso espaço para brincar. Naquela época eu brincava dia e noite com pequenas bonecas de plástico que pareciam bebês, com fraldas coloridas. Não sei se mais alguém se lembra, mas este conjunto de 6 bonecas incluía um pequeno espelho oval no qual eu me olhava dia e noite, porque aparentemente era um pouco vaidosa. Agora lembro que estava naquele corredor sentada no chão, arrumando ou vestindo minhas bonecas, quando de repente me levantei e vi meu reflexo naquele espelhinho apoiado em um móvel. Até então parecia ser algo normal, mas de repente, no reflexo, meu rosto de menina com cachos pretos, como sempre fui, começou a ficar tenso, a permanecer imóvel, e então lançou um olhar extremamente sinistro, que evidentemente não era o meu. Continuei me movendo, mas meu reflexo não se mexia mais, apenas ficou ali, me observando pelo espelho. Meu coração começou a bater muito rápido, e ainda muito assustada com o que pensei ter visto, corri no sonho para procurar minha mãe, que estava sentada com cartas na mão, pronta para a próxima jogada. Eu sabia que era ela, mas seu corpo e rosto eram muito difusos. Eu até me sentia distante, como se ela não estivesse mais ali. Mãe, meu reflexo é muito estranho, ficou parado. O normal é que minha mãe, a da vida real, me confortasse com suas palavras e me desse um abraço. Porém, minha mãe do sonho, sem se virar, pediu que eu me aproximasse e disse baixinho em meu ouvido com uma voz desprovida de qualquer emoção: "Você precisa cuidar das suas costas. Se o reflexo te alcançar, perderá tudo." O que ela queria dizer com isso? Acordei gritando. Gritei de horror até que meus pais vieram ao meu quarto, que eu dividia com minha irmã mais nova. Eles me consolaram
e me disseram que era apenas um sonho, nada mais. Mas como você acalma sua filha de 8 anos quando ela lhe conta algo desse nível de complexidade? Lembro-me de repetir a mensagem para eles com as mesmas palavras. Você precisa cuidar das suas costas. Se o reflexo te alcançar, perderá tudo. Quero presumir que meus pais achavam que tinham uma filha extremamente sensível a certas coisas, mas até então provavelmente não me levaram a sério. Nunca mais brinquei com aquele conjunto de bonecas de espelhos. Já me perguntei onde elas foram parar, mas é melhor deixar para lá. Gostaria de lhe dizer que foi isso, que esse sonho ocorreu várias vezes durante a minha infância, com variações muito pequenas. Uma das variações que notei foram que as pessoas que jogavam cartas com minha mãe, meus parentes, iam diminuindo. Eles iam diminuindo, pois na Terra, em vida, haviam morrido. Já adulta, ao conversar com meus amigos, ainda não conseguia entender a mensagem e, acima de tudo, a relação entre esse terrível e estranho reflexo do meu outro eu e a mensagem da mulher que personificava minha mãe, que me advertia sobre meu destino sem nenhum afeto. Pode parecer absurdo, mas esse gesto ficou gravado na minha memória. Os anos se passaram e esse sonho deixou de ter peso. Pelo menos posso dizer que tentei esquecê-lo. Tempos depois, como se confessasse algo para mim porque eu já era adulta e podíamos falar sobre mais coisas, minha mãe me contou que sonhava com outros planos e, inclusive, nesses sonhos, chegava a ver e conversar com pessoas que tinham acabado de morrer ou morreriam em breve. Não vou mentir, isso me assustou um pouco e cheguei a pensar que talvez eu tivesse herdado esse dom, essa terrível sensibilidade, e embora não tenha conseguido dormir tranquila dos 8 aos 13 anos, hoje em dia não tenho mais pesadelos desse tipo. No entanto, caso volte a acontecer, minha mãe já não está aqui para me consolar. Até o dia de hoje em que envio minha história, o reflexo ainda não me alcançou, mas prometo a ela que vou lutar até o último dia e nada nem ninguém me fará esquecê-la. Olá, criatura assombrada. Ajude nosso canal a crescer. Por favor, comente. Diga se você já passou por alguma situação semelhante na sua vida. Algo semelhante a algum dos nossos relatos aqui de hoje. Teremos o prazer em lê-lo aqui. E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares assombrados e assustados. E também peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, já sabe, vou lançar uma maldição na sua vida.